Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e em toda a sua casa. Que os céus hoje se abram para derramar sobre você bênçãos sem medidas. É o meu desejo sincero para cada um de vocês. Conte com as minhas orações, ok? Amados, muito obrigado pelas visualizações do último vídeo, muito obrigado pelos likes e muito obrigado por continuar compartilhando os vídeos. Uma coisa que você deve atentar, e eu tenho dito muito isso nos meus vídeos, é que você precisa assistir o vídeo até o final, tá bom? Não esquece, deixa o like, assiste até o final e compartilha com os teus amigos. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando agora no nosso canal. Esse é um canal de sermões, um canal de reflexão sobre a Bíblia, e nós estamos esse ano começando uma série de mensagens voltadas para três visões: a visão que eu tenho de Deus, a visão que eu tenho de mim mesmo e a visão que eu tenho do meu próximo. E a gente viu na última mensagem que Nicodemos tinha uma visão equivocada de Deus, e por ter uma visão equivocada de Deus, ele tentou consertar o ministério de Jesus Cristo. Nós vamos voltar na mensagem de Nicodemos quando nós estivermos na nossa série no Espírito Santo 2023, que começa no dia 30 de abril, e nós vamos voltar lá na mensagem de Nicodemos para ver os resultados de um encontro com Jesus Cristo. Nicodemos teve um encontro com Jesus Cristo e a sua vida não foi mais a mesma. Maria Madalena teve um encontro final com Jesus Cristo. Nós podemos dizer que outras vezes Jesus encontrou Maria, mas Maria não encontrou Jesus Cristo, não é? Nós tivemos um encontro fulminante, maravilhoso da mulher samaritana com Jesus Cristo, e o que esses encontros refletiram para a sociedade da época, o que eles refletiram para o tempo histórico do cristianismo, e o que ele reflete para nós ainda hoje. Quais são as lições que ainda hoje depreendemos e aprendemos e compreendemos desses encontros de Jesus Cristo com essas pessoas, né? Nós vamos ter um encontro de Paulo, nós vamos ter um encontro aí de Pilatos, inclusive vamos começar um pouquinho hoje sobre Pilatos, né? Mas a gente precisa dessa visão de Deus, dessa visão de nós mesmos e da visão do próximo, para que a gente tenha resiliência, tenha uma vida cristã saudável, e a gente aprenda e compreenda o valor da perseverança, da fé, da esperança, principalmente para quem vive neste mundo de tantas incertezas. Incertezas que têm levado as pessoas à depressão, à ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras síndromes aí que adoece e que entristece o coração de Deus, porque Deus não quer seus filhos doentes. Mas infelizmente, muitas vezes nós estamos doentes por causa das circunstâncias, principalmente porque não aprendemos a controlar, a administrar, a gerenciar o nosso conhecimento, o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com a gente mesmo. A gente precisa entender isso. Eu falei uma mensagem anterior aí, em que quando a gente tem esse conhecimento, a gente vai aprender a gerenciar as circunstâncias a ponto de ela não interferir na nossa vida espiritual, não nos levar a desistir de Deus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. O Senhor é Deus. O Senhor criou todas as coisas. O céu, a terra, o mar e as fontes das águas, tudo pertence ao Senhor. Diz o Salmo 24, versículo 1, que a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. Portanto, o Senhor é Deus.
dono de tudo e conhecedor de tudo, e acima de tudo, tu és um Deus onisciente que conhece tudo, é onipresente, porque o Senhor está sempre presente em todo o tempo e em toda a história, e o Senhor é onipotente, porque pode todas as coisas. O Senhor é eterno, porque nunca tem fim, não tem começo e não tem fim. O Senhor é imutável, porque o Senhor não muda de acordo com as circunstâncias. O Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e o será o mesmo para sempre. Portanto, meu Deus, eu me coloco em teus braços de amor agora, agradecido a ti por todas as bênçãos que tenho recebido das tuas santas mãos. Agradecido pelos milagres, pelas misericórdias do Senhor, pelo perdão. Agradecido pelas provisões que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Pai. E eu estou aqui diante de ti, com meus amigos, com as minhas amigas, com meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, e nos colocamos em teus braços de amor, te suplicando, Pai, a tua direção, a tua proteção e orientação para a nossa vida, para o nosso caminhar contigo. Queremos conhecê-lo mais, queremos servi-lo, queremos amá-lo, queremos obedecê-lo. Portanto, ó Deus, coloque em nós o Espírito Santo, derrama sobre nós a plenitude do poder do Espírito Santo para que sejamos novas criaturas. Converte a gente a ti, Senhor, em todos os aspectos, no sentido espiritual, no sentido social, no sentido físico, mental, intelectual. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos fracos. Precisamos desesperadamente de ti. Converte o nosso coração, purifica-nos de todo mal e, acima de tudo, ó Deus, apague todas as nossas transgressões e pecados. Dá-nos agora, Senhor, a alegria de ouvir a tua voz. Fala conosco. Sare as nossas enfermidades, Pai. Faz um grande milagre na vida dessa pessoa que está assistindo essa mensagem agora. Visite a sua casa, derrame sobre ela as tuas bênçãos. Nós agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em João capítulo 18. Nós não vamos ler tudo, mas existe aí uma pergunta feita por Pilatos. E essa pergunta, ela é relevante demais. A gente não pode deixar passar essa oportunidade de a gente refletir um pouquinho sobre essa pergunta de Pilatos. Jesus Cristo está preso, sentenciado já à morte pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, pelos escribas, né? A nação de Israel quer a morte de Jesus Cristo porque a influência dele está levando a nação a polvorosa e eles não sabem mais o que fazer porque eles acham que a morte de Jesus Cristo é a única solução para que a sua influência volte a ser positiva entre as pessoas e eles não percam seus postos diante do Império Romano e diante da própria nação de Israel, porque eles queriam o respeito, o aplauso, o reconhecimento público, e o ministério de Jesus Cristo está aí atrapalhando eles. Então Jesus Cristo é levado perante Anás, Caifás, e depois ele é levado perante Pilatos. Quando eles chegam a Pilatos, eles já dão a sentença. Pilatos só tem que assinar, porque Israel era escravo de Roma, né? Eles eram dependentes de Roma. Lógico que Roma escravizava as nações de modo diferente. Não vou tirar você da sua casa, não vou tirar você da sua terra, não vou tirar nada de você, só quero de você a obediência. Então, Roma estabelecia os critérios da escravidão, e enquanto as nações colocassem seu pescoço debaixo do jugo de Roma, então eles estariam felizes, estariam tranquilos, não seriam perseguidos, maltratados nem mortos. Mas qualquer desvio das ordens, das regras do poderio romano, então eles eram crucificados. Então eles apresentam Jesus Cristo diante de Pilatos como alguém que se rebelou contra Roma. Por quê? Porque Jesus Cristo se declara rei. Não é? Ele mesmo não disse eu sou rei. Não é? Ele vai dizer isso para Pilatos aqui. Mas
As pessoas estão entendendo que as multidões querem aclamar Jesus Cristo como rei. E Jesus Cristo está fugindo dessa aclamação pública, porque ele sabe que o reino dele não é deste mundo. E o reino dele não é para este mundo. É para um mundo melhor que ele está preparando para os seus filhos. Mas as pessoas estão aí eufóricas, todas elas ensandecidas de desejo de um novo rei. Um rei mais justo, um rei mais misericordioso, mais compassivo, acima de tudo mais complacente. Que aceite as pessoas com seus problemas e resolva o problema das pessoas sem extorquí-las. Porque na verdade Roma cobrava impostos de tudo que o povo produzia. Era uma das condições para eles viverem em paz, era pagar os impostos. Alguém chegou para Jesus Cristo e disse: é justo pagar imposto a César? Jesus Cristo disse: traga-me a moeda. E aí mostraram a moeda e Jesus Cristo perguntou: de quem é essa imagem e essa inscrição? Ele disse: de César. Então devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Israel estava sob o jugo de Roma e a população geral começou, os seguidores de Jesus Cristo proclamaram que ele era o novo rei da descendência de Davi, que deveria assumir o trono de Israel, o trono literal, não o trono espiritual ou simbólico, né? Mas o trono literal. Então, quando Jesus Cristo chega diante de Pilatos, a fama de Jesus Cristo era: ele é rei dos judeus. E aí Pilatos começa um diálogo com Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, João capítulo 18, versículo 33 em diante. Versículo 33 está escrito, capítulo 18 de João, versículos 33 em diante. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus Cristo e perguntou: você é rei dos judeus? A população em geral estão clamando que Jesus é o rei. Ele é o rei que devia vir ao mundo. Ele é da descendência de Davi, ele vai ocupar o trono de Davi. E assim, então, Jesus Cristo chega diante de Pilatos, condenado pelos judeus. Por quê? Porque eles entenderam que Jesus Cristo não só se declarara rei, mas como ele se declarara um igual a Deus. E aí, Jesus Cristo disse: vem essa resposta, essa questão de você mesmo ou vem de outros a meu respeito? Quais eram os outros? O populacho, né, que estava aclamando Jesus como rei. No João capítulo 6, inclusive, eles tentam agarrar Jesus Cristo para proclamar o rei. Em Lucas capítulo 23, se eu não estou enganado, Jesus Cristo entra em Jerusalém com o hosana do povo, dizendo que ele é o rei, né? E aí, versículo 35, Pilatos pergunta de novo para Jesus Cristo: eu sou judeu? Né? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a ti, a mim. O que você fez? Qual é o seu pecado? Qual é a sua transgressão? Qual é a sua rebelião contra o Império Romano para que eu o sentencie à morte? Aí ele não tem nada contra Jesus Cristo, né? Jesus Cristo jamais abriu a sua boca para dizer que ele era contra Roma, que ele era contra esse poderio romano, ou contra o sistema estabelecido por Roma. Versículo 36, Jesus Cristo diz: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então disse Pilatos: logo você é rei? Jesus Cristo então vai responder a Pilatos: você está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então perguntou Pilatos, verso 38, o que é a verdade? O que é a verdade? E tendo dito isto,
voltou para os judeus e lhes disse: eu não acho nele nenhum crime. Então gritaram todos os judeus em uma só voz: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão, um salteador, um rebelde que ousou levantar uma questão contra Roma. Ele se declarou rei. Jesus Barrabás se declarou rei dos judeus, se declarou líder da nação, e ele arregimentou uns homens para acompanhá-lo, e então eles fizeram uma sedição na cidade, inclusive mataram pessoas com essa questão aí de ele se proclamar o libertador de Israel. Jesus Cristo, quando chega à terra, quando ele encarna, quando ele se torna homem, ele não é o único Messias. Existiam pelo menos 22 Messias na época de Jesus Cristo, se declarando libertador de Israel. E a palavra Jesus, que é mensageiro, né? Salvador, Cristo, aquele que foi enviado, Cristo enviado, e Jesus salvação, Jesus e Salvador. Então Jesus Barrabás era uma espécie de pessoa que está para libertar Israel. Percebe? A questão é muito séria. Então Pilatos está diante de Jesus Cristo e agora ele tem dois que se dizem libertador de Israel, né? Jesus Cristo, embora que Jesus Cristo ele propõe uma libertação espiritual, Barrabás propõe uma libertação política, militar, através da força, através da luta, da guerra, do conflito. Barrabás quer libertar Israel através da força. Tanto é que ele vai matar pessoas. Então ele foi condenado à morte pelo sistema romano. E os judeus pedem então que Barrabás seja substituído por Jesus Cristo. Em vez de matarem a Barrabás, que matou pessoas, em vez de crucificar Barrabás, que era digno de morte, eles escolhem Jesus Barrabás como seu líder espiritual e a Jesus Cristo como um impostor, como um indesejado, né? Indigno de permanecer entre os vivos. Eles sentenciam Jesus Cristo à morte. E Pilatos vai lavar as mãos, aí a gente vai ver na sequência que Pilatos lava as mãos e liberta Barrabás e solta e mata Jesus Cristo, né? Aí agora a questão que eu quero conversar um pouquinho com você. Preste atenção aqui porque o texto diz, Pilatos faz uma questão. Jesus Cristo diz que aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus Cristo. E Pilatos então pergunta, o que é a verdade? Meu amado, essa pergunta, nós poderemos, e eu quero inclusive combinar com você, que nas próximas 3 ou 4 lives que eu gravar pra gente, a gente converse um pouquinho só sobre essa pergunta. Essa pergunta de Pilatos é muito relevante. Jesus Cristo disse que ele veio dar testemunho da verdade. E Pilatos então pergunta para ele o que é a verdade. Então no século 21, nós estamos vivendo o século 21, as pessoas concluíram que nada é verdade, nada é mentira. Ou seja, cada um tem a sua própria verdade. Olha que coisa tremenda. Observe o que eu estou dizendo. Muitas pessoas hoje estão dizendo que não existe uma verdade absoluta. Existem verdades relativas. Ou seja, a verdade ela é condicional à minha crença, às minhas ideias, às minhas teorias e tradições. E a pergunta de Pilatos continua, o que é a verdade?
Então Jesus Cristo, ele queria dar a Pilatos a oportunidade de conhecer a verdade. Afinal, João capítulo 8, versículo 32, Jesus Cristo disse assim, olha, João 8, versículo 32, leia comigo. Está escrito, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Quando Pilatos faz a pergunta a Jesus Cristo, Pilatos pareceu alguém interessado na verdade. Afinal de contas, a sua esposa mandou um recado para ele. Ela disse, olha, vão apresentar a você um homem para ser julgado. Esse homem não é um homem comum. Ele é Deus. Ele veio a este mundo com uma missão especial de salvar o ser humano. E eu sofri muito em sonho por causa deste homem. Então, por favor, não aceite participar dessa celeuma dos judeus contra este homem. Então Jesus Cristo chega diante de Pilatos. Pilatos está curioso, está desejoso de saber quem é Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo chega para Pilatos, e aqui a gente entende que é o Espírito Santo que está trabalhando no coração de Pilatos, não é? O Espírito Santo está dizendo para Pilatos, é hora de você tirar suas dúvidas acerca desse homem. É hora de você conhecer o poder desse homem. É hora de você realmente ter uma visão de Deus na pessoa deste homem. E Pilatos começa o diálogo com Jesus Cristo, dizendo, os judeus me entregaram você. O que você fez? Lógico que aqui a gente tem o pano de fundo político. Lembrando que Pilatos era governador da Judéia. Ele era submisso a César, que era o imperador romano. Então, Pilatos, ele tinha uma prestação de contas para com o imperador. E o papel de Pilatos como governador era simplesmente um papel de pacificação. Ele administrava a região da Judéia justamente com o propósito de evitar que os judeus se rebelassem contra Roma. E nessa administração ele colhia os impostos, enviava para o Império Romano e com os impostos um relatório da situação política, da situação religiosa, da situação social do povo. Roma era um império que eles praticavam uma espécie de democracia. Eles entendiam que a representatividade dos governadores, dos prefeitos, dos líderes nas províncias era muito importante para manter a paz dentro do império. Eles não queriam que isso fosse interrompido. Então Pilatos tinha aqui esse momento, ele queria e ele precisava trazer paz à nação de Israel e acabar com os motins. Não se esqueça que eu falei de 22 Messias. Então apresentam para ele mais um dizendo ser o Messias, o libertador de Israel. E agora a esposa dele diz para ele, não se meta com este homem, porque este homem é diferente. E eu sofri muito por causa dele, em sonho. Deus deu a ela uma visão do sacrifício de Jesus Cristo. Deus deu a ela uma visão do ministério de Jesus Cristo. Deus deu a ela uma visão dos propósitos de Deus, dos mistérios de Deus em relação ao ser humano. Então ela percebeu que Pilatos poderia não participar dessa celeuma. Jesus Cristo iria morrer de qualquer forma. Não tenho dúvida disso, tá bom? Os judeus inventariam uma forma, Pilatos poderia, inclusive, perder seu posto de governador.
porque eles inventariam uma forma, nesse momento, de tirar Pilatos do trono e colocar alguém que satisfizesse os desejos deles de matar a Jesus Cristo. Era essa a questão. E agora Pilatos tem duas opções. Aceita a verdade ensinada pela sua esposa, a verdade de que Deus enviou Jesus Cristo com um propósito específico, ou ele atenta para a questão dos judeus e mata Jesus Cristo por uma questão política, para não perder o privilégio do seu trono de governador da Judéia. Lembrando, gente, que Pilatos ele vai morrer de forma assim, de forma triste, né? O peso na consciência, a questão de ele não aceitar as verdades que a esposa vai colocar para ele por uma questão política, vai trazer uma espécie de depressão, de culpa em Pilatos, que o leva a uma morte triste. E não é só isso. Pilatos aqui representa uma classe que infelizmente nega a fé, nega a religião por questões sociais e políticas. Eu não quero compromisso com a igreja, porque não, assim aí eu vou perder popularidade entre as pessoas, vou perder popularidade entre meus amigos, eu vou perder popularidade entre minha família, não é? Não quero ser expulso de casa. Quando eu aceitei o evangelho, por exemplo, eu fui expulso de casa. Quando muitas pessoas aceitam o evangelho, esposas perdem o esposo, homens e mulheres perdem o emprego. Então, a religião de Jesus Cristo, ela chama você para um compromisso. E às vezes esse compromisso denota você dizer não a muitas coisas. E Pilatos aqui foi um covarde nesse momento. Por quê? Porque ele pensou apenas no seu status quo, né? E na sua posição de governador. E para agradar os judeus, diz o livro de Marcos, para agradar os judeus, para satisfazer as ambições egoístas dos judeus, Pilatos vai lavar as mãos. Ele vai dizer que eu sou inocente do sangue deste homem. Ele não é inocente de coisa nenhuma. Por quê? Porque a sua esposa disse para ele: não te metas com esse homem. Não entre nessa questão. Ele inclusive poderia devolver Jesus Cristo para a Galileia, para Herodes. Herodes estava cheio de ambição e desejo de vingança. E inclusive Jesus Cristo já tinha sido levado a Herodes. E ele passou em Pilatos, foi para Herodes e voltou para Pilatos. Pilatos poderia ter dito na primeira vez que ele enviou Jesus Cristo a Herodes e assim: não traga ele de volta, que eu não tenho nada a ver com essa questão. Cuidado, porque às vezes eu e você podemos incorrer em sérios riscos. Por quê? Porque às vezes a gente, para agradar a A, para agradar a B, para agradar a C, para agradar a família, a esposa, marido, para agradar amigos, a gente vai dizer não para Deus e não para as verdades de Deus. E quando a gente faz isso, meus amigos, só existe uma questão. A questão é que a gente acaba negando a verdade. E Pilatos aqui faz uma pergunta capciosa, dizendo o que é a verdade. Pilatos faz uma pergunta estranha até. Ele não pergunta onde está a verdade, e nem muito menos quem é a verdade. Ele pergunta o que é a verdade. E na verdade, Pilatos está diante de duas verdades. A verdade dos judeus, que Jesus Cristo é um impostor, e a verdade da esposa, que Jesus Cristo é alguém especial, um Messias diferente dos outros, de todos os outros, cuja filosofia, cujos ensinos eleva, enobrece, transforma. Ao contrário dos outros, o ensino de Jesus Cristo é de alguém preocupado em mudar o caráter das pessoas. E Pilatos agora está diante de Jesus Cristo. E a pergunta de Pilatos, aqui a gente pode entender duas coisas, pelo menos duas coisas que a gente pode entender da pergunta de Pilatos. A primeira coisa que a gente pode entender é que Pilatos ele não está interessado
em abraçar a verdade. Quando a gente não está interessado em abraçar a verdade, então qualquer discussão acerca da verdade é simplesmente uma fuga. É uma forma de você fugir da realidade. E Pilatos aqui, ele prefere fugir da realidade. Como assim, Renivaldo? Pilatos está diante dos judeus. E como eu disse anteriormente, ele tem que defender a posição dele, de governador da Judeia. Ele tem que defender a posição dele diante dos judeus, né, manter a sua fama de alguém que mantém o diálogo, que mantém a porta aberta. Imagine Pilatos atender os judeus numa sexta-feira especial, véspera do sábado, não é? Depois do pôr do sol, lembrando da mensagem anterior, né, não havia nem qualquer negociação na noite. E Pilatos aqui é convidado e convocado pelos judeus a resolver um problema à meia-noite. Prenderam Jesus Cristo aí por volta das 10 horas da noite. E durante toda a noite ele vai ser jogado de um lado para outro. E Pilatos, ele é convocado a tomar uma posição. Todos nós, meus amados, em algum momento da nossa vida, somos convidados e convocados a tomar uma posição. Então Pilatos aqui, ele pergunta para Jesus Cristo, mas ele não espera pela resposta. Porque ele não está interessado na resposta. Ele quer mais fugir da questão. Ele quer mais se isentar do problema. E tem muitas coisas na nossa vida que não dá para você se ausentar. Não dá para você se isentar. Existem momentos na vida em que todos nós precisamos assumir responsabilidade. E quando a gente assume uma responsabilidade, a gente tem que arcar com as consequências. E Pilatos, ele está fugindo do problema justamente para não ter que arcar com as consequências. Isso é um problema? Com certeza é um problema. Sabe por quê? Porque quando eu fujo de um problema, esse problema não desaparece. Quando eu fujo de uma dificuldade, essa dificuldade não diminui. Ela não some. Às vezes ela até aumenta. A melhor coisa quando se tem um problema é buscar uma solução plausível e que traga a você a alegria, o contentamento, a satisfação e não sentimento de culpa. Quando eu tenho a alegria de resolver um problema, eu agora tenho a alegria, o prazer de poder dormir sem o sentimento de culpa. Podemos dizer que Pilatos podia dormir tranquilo? Não. Por quê? Porque Pilatos, ele simplesmente quer varrer o problema, ele não quer assumir compromisso. Quando Pilatos faz a pergunta para Jesus Cristo, ele quer fugir à realidade da questão. Sua esposa diz: não se meta com esse homem, não lute contra ele, não participe desse motim contra Jesus Cristo. E Pilatos, aqui, ele foge da questão. E segundo, ele não quer compromisso com a verdade. Quando Pilatos faz a pergunta: o que é a verdade? Tudo que Pilatos queria era se ver livre de qualquer responsabilidade, de qualquer compromisso. Não é assim hoje? Não é assim na religião moderna? Nós inventamos qualquer desculpa para não obedecer à verdade, para não seguir a verdade, para não abraçar a verdade?
E aí muita gente hoje diz assim, não tem uma verdade. Ninguém tem a verdade. Não existe uma verdade. Todo mundo está certo e todo mundo está errado. Né? Do meu ponto de vista, você está errado. Do ponto de vista de fulano, você está certo. Então a verdade passou a ser relativa. A verdade passou a ser destruída pelos pontos de vista do ser humano. E aí a gente percebe, eu quero explicar direitinho isso nas próximas lives, que a gente, ao destruir a verdade, a gente acaba se perdendo dentro de teorias e filosofias e tradições que nos machucam, que nos ferem, e a gente vive essa fuga constante. Por quê? Porque a verdade, ela exige compromisso. Pilatos ouve claramente de Jesus Cristo. E ao ouvir de Jesus Cristo, Jesus Cristo disse, eu vim dar testemunho da verdade. E aqueles que são da verdade, aqueles que querem a verdade, aqueles que sonham com a verdade, aqueles que buscam a verdade, esses aí ouvem a minha voz. Jesus Cristo está aqui apresentando um problema para Pilatos e, na verdade, Jesus Cristo está apresentando uma questão muito séria. Pilatos estaria disposto a renunciar às verdades que ele tem vivido até aqui para abraçar essa nova verdade? O que Pilatos aprendeu de Jesus Cristo, os 3 anos de ministério de Jesus? Jesus Cristo é apresentado como Messias no batismo em João. E nesses 3 anos que Pilatos ouve a fama de Jesus Cristo, ele agora tem a teoria de Jesus Cristo. Ele tem a teoria dos ensinos de Jesus Cristo. A sua esposa, segundo a tradição, segundo Flávio Joséfo e o livro Desejado de Todas as Nações, a sua esposa era uma crente em Jesus Cristo. Portanto, ele tem em sua casa o testemunho de alguém que conhece a Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo e que sofre com tudo que está acontecendo com Jesus Cristo. Então essa mulher, ela dá testemunho de Jesus Cristo para Pilatos. Ela mostra com a sua vida que ela segue a verdade. E aí Jesus Cristo diz para Pilatos, aqueles que são da verdade, estes ouvem a minha voz. Então Pilatos aqui já tem uma resposta para a sua pergunta, o que é a verdade? Mas Pilatos, ele foge da pergunta. Ele faz a pergunta como uma espécie de fuga e ele faz a pergunta como uma espécie de eu não tenho compromisso com a verdade. Eu não quero compromisso com a verdade. Eu já encontrei muitas pessoas que já disseram isso para mim. Eu não quero ler a Bíblia, por exemplo, eu não quero estudar a Bíblia, porque se eu conhecer algumas coisas que vão de encontro às minhas tradições, aos meus costumes, às minhas filosofias, isso não vai ser bom, porque eu não quero mudar. Aliás, essa frase que nós muitas vezes dizemos para nós mesmos, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso é uma coisa tremenda para todos nós. É muito sério isso. Pilatos faz uma pergunta importante, o que é a verdade, mas ele na verdade está fugindo da resposta. Porque ele não quer compromisso com a verdade. E sabe, muitas vezes dentro do cristianismo, muitas pessoas estão com a Bíblia fechada. Muitas pessoas estão com o livro de Deus fechado, com medo de ter que assumir uma responsabilidade diante da verdade. Pilatos é chamado a atenção por Jesus Cristo sobre a questão da verdade. Jesus Cristo não está preocupado aqui. Jesus Cristo sabe que ele vai morrer, ele vai ser crucificado. Jesus Cristo não está questionando aqui. A questão é que Jesus Cristo está dando uma visão a Pilatos,
uma visão que podia salvar o próprio Pilatos. Ele agora tem uma visão da verdade, uma visão de Jesus Cristo, que poderia libertá-lo desse medo, né, dessa culpa, libertá-lo dessa visão equivocada de Deus, por conta da filosofia, por conta das suas ideologias, por conta da política, por conta dos ensinos de Roma. Pilatos poderia, ele teve o privilégio de estar diante de Deus. E Pilatos diz duas coisas aí no texto que é muito interessante. Primeiro, ele diz para os judeus: eu não vejo nele crime algum. E segundo, Pilatos diz: você é rei dos judeus? Na verdade, essa pergunta de Pilatos é mais uma afirmação. Pilatos reconhece que esse Messias que está diante dele, esse homem condenado à morte já pelos judeus, ele só precisava realmente assinar a sentença, a autorização. Roma tinha que dar autorização para que os judeus matassem a Jesus Cristo, porque sem a autorização de Roma os judeus não poderiam cometer esse crime, não é? Porque eles seriam sentenciados juntamente com Jesus Cristo. Eles dizem, segundo a nossa lei, ele deve morrer, mas segundo a lei dos romanos nós não podemos matar um homem, nós não podemos julgar ninguém e muito menos sentenciar à morte. Você encontra esse diálogo em Lucas. Quando Pilatos está diante de Jesus Cristo, os judeus dizem para Pilatos: nós não podemos matá-lo, mas você pode autorizar que ele seja crucificado como autor de uma sedição contra Roma. Porque nós não queremos ele como rei. Nós não queremos ele como rei. E se você continuar lendo o próprio livro de João aí, eles vão dizer que não querem outro rei senão César. E se Pilatos se recusa a matar Jesus Cristo, Pilatos não é amigo de César, não é submisso a César, ele é contra César, ou seja, ele seria acusado de rebelião contra Roma. Os judeus iriam levantar um motim. Eu já disse isso na mensagem de hoje, que Jesus Cristo seria condenado à morte de qualquer jeito, porque os próprios judeus seriam capazes ali de pegar toda a comissão dos romanos que estavam em Jerusalém e levantar uma questão para depor Pilatos, até que Jesus Cristo fosse condenado à morte, ainda naquela noite de quinta para sexta-feira. Naquela Páscoa, Jesus Cristo teria que ser sacrificado. Os judeus estavam dispostos, diz o texto de João, que eles estavam dispostos. Eles estavam, digamos assim, firmes na decisão de matar Jesus Cristo naquele dia. Então Pilatos, se ele não lava as mãos, e se ele se mantém firme para não condenar Jesus Cristo, os judeus disseram aí, se você pode continuar lendo o texto do capítulo 19, se você não mata ele, você não é amigo de César, você é contra César. E nós não queremos outro rei senão César. Então, quando Pilatos pergunta a Jesus Cristo se você é rei, na verdade ele está tendo certeza do reino de Jesus Cristo. Veja que essa é a visão correta, que só Dimas vai demonstrar essa certeza quando ele foi crucificado com Jesus Cristo. Ele diz: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Então Dimas e Pilatos têm uma visão correta, mas a questão é que Dimas assume compromisso. A gente vai estudar um pouquinho sobre Dimas, né? E Gestas, mas hoje eu quero que você fique com essa reflexão. Pilatos covardemente tem uma visão de Deus e agora ele nega essa visão por uma questão filosófica e política e até religiosa
dentro do ponto de vista do Império Romano. Ele não quer compromisso com a verdade. Então, fazer uma pergunta, mas não buscar a verdade, não adianta nada. Eu tenho dito nos meus vídeos, inclusive, né, que a teoria da verdade não muda quem você é. Então, Pilatos está diante de Jesus Cristo. Ele poderia ser libertado ali. Ele poderia ter um final de vida feliz se tão somente ele escolhesse não matar a Jesus Cristo. Lógico que ele ia perder o trono, sofrer alguma retaliação, não só dos judeus, mas do Império Romano, mas ele estaria em paz. Porque uma das coisas que a verdade traz para a gente é paz. Outra coisa que a verdade traz para nós é a certeza de que a gente não é condenado em nada do que a gente faz. Quando a gente tem a verdade, quando a gente pratica a verdade, a gente vive uma vida tranquila. Inclusive o Salmo, eu não vou ler para você agora, porque está respingando muito aqui, vai molhar a Bíblia. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, ou no comentário do vídeo, no Salmo Davi diz assim: você quer viver uma vida longa? Você quer viver uma vida de paz? Você quer viver uma vida de tranquilidade e de prosperidade e de sucesso? Busque a verdade e não a abandone. Pilatos prefere a popularidade, prefere o status a ter paz, a ter tranquilidade, a ter alegria, a ter satisfação. Olha que coisa tremenda. Pilatos perde a chance de ter um coração agradecido, acima de tudo, de ter um coração tranquilo e tranquilizado por uma consciência de fazer o que é certo. Pilatos perde a oportunidade de poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque simplesmente não quer compromisso com ela. Eu quero continuar essa mensagem e eu quero já começar fazendo um apelo para você. Pilatos perdeu a grande oportunidade simplesmente porque fugiu da verdade e não assumiu compromisso com a verdade. E eu e você hoje, vamos perder a oportunidade de buscar a verdade, de abraçar a verdade, de conhecer a verdade, de ser transformado pela verdade? Vamos seguir o exemplo de Pilatos? Então Deus quer nos dar uma visão correta. E para isso você precisa da verdade. Deus quer dar a mim e a você uma visão correta dele, de você mesmo e do outro. Para isso você precisa da verdade. Salmo 35. Eu vou ler esse texto posteriormente, mas vou deixar nos comentários do vídeo, porque eu e você precisamos desesperadamente da verdade. E essa pergunta, não estou respondendo a pergunta hoje, mas nós vamos responder essa pergunta. O que é a verdade? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estou diante de Ti, estamos diante de Ti. E ao contrário de Pilatos, ó Pai, nós não queremos fugir da Tua palavra, nós não queremos fugir da verdade, nós queremos abraçar a verdade, nós queremos um compromisso com a verdade. Então dá-nos a alegria hoje de abrir o coração para que a verdade do Senhor seja implantada em nós, para que a verdade habite em nós e que sejamos transformados, purificados, libertados pela verdade do Senhor. Nós o adoramos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.